todos, sejam bem-vindos a mais uma palavra da série Escolhas, ou melhor, a última palavra da série Escolhas. Nós estamos chegando ao fim dessa série, onde nós escolhemos algumas coisas para fazer e tornar a nossa vida melhor. A escolha inteligente de hoje é: escolha desenvolver a sua fé. Isso significa que a nossa fé precisa estar em constante desenvolvimento. Ela precisa estar em constante evolução, em constante crescimento. E isso depende exclusivamente de nós. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Mas afinal, o que é fé? Nós precisamos então começar sabendo o que é fé. Nós não podemos desenvolver uma coisa que nós não sabemos o que é. E na Escritura, a Bíblia traz para nós a ideia de que fé é acreditar. A palavra fé, no hebraico, em que foi escrito grande parte do Antigo Testamento, significa fidelidade. Já no grego, onde foi escrito o Novo Testamento, a palavra fé, traduzida por português, significa confiança. Então, portanto, nós podemos concluir que fé é confiança inabalável em Deus. Então, se você é uma pessoa de fé, isso significa que você tem a sua confiança inabalável em Deus, exclusivamente em Deus. Se nós desenvolvermos isso, nós vamos ficar cada vez mais confiantes em Deus. A fé traz a ideia para nós que a nossa confiança em Deus tem que ser inabalável. Não importa qual é as circunstâncias, não importa qual é o momento. Sim, é preciso confiar, acreditar na fidelidade de Deus, na bondade de Deus e saber que Deus ele é fiel e ele é justo. Então, nós precisamos desenvolver isso em nós, porque vamos falar a verdade. Muitas das vezes a nossa fé não é nada inabalável. Então nós precisamos confiar em Deus, acreditar que Deus é sólido, Ele é imutável, Ele não muda. Ele sim é digno de toda confiança. Nós mudamos, mas Deus não muda. Então nós precisamos compreender isso, colocar isso em prática e desenvolver. Crer que as mesmas coisas que Deus fez há milênios atrás, Deus pode fazer isso e muito mais, porque Deus não muda, Ele é imutável. Quando nós passamos a compreender isso, nós vamos então começar a desenvolver a nossa fé. E como nós vamos desenvolver a nossa fé? O apóstolo Paulo já disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós começarmos a desenvolver a leitura da palavra de Deus, nós vamos então começar a desenvolver a nossa fé. A leitura da palavra de Deus tem um papel fundamental no crescimento da nossa fé. Nós só vamos conseguir desenvolver a nossa fé conhecendo o nosso Deus, sabendo do que Ele pode fazer e daquilo que Ele, e conhecendo a sua essência, aquilo que Ele é. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para desenvolver a nossa fé. Em uma certa ocasião, Jesus estava lá ensinando para os seus discípulos sobre o perdão e em determinado momento os discípulos pediram para Jesus para que fizessem crescer a sua fé. Então Jesus orientou e disse a eles que se vocês tiverem fé, talvez você conheça esse versículo, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda. O que o Senhor está querendo dizer sobre isso? A fé do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor está dizendo para nós que a nossa fé precisa crescer. Por quê? Um grão de mostarda não fica um grão de mostarda para sempre. O grão de mostarda é um dos menores grãos que existem. Mas ele não fica pequenininho para sempre. Quando você planta ali, ele cresce, ele vira ele se torna, ali uma árvore com galhos. E então
Os passarinhos podem fazer ninhos, Jesus disse isso, que os passarinhos podem fazer ninhos ali nos seus ramos. Então o Senhor está nos chamando, nos estimulando ao crescimento. Quando Jesus está falando isso para os discípulos, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o que o Senhor está fazendo é estimulando os discípulos a crescerem. Olha, vocês agora são pequenos, mas vocês não vão ficar pequenos para sempre. Vocês precisam crescer. Então a nossa fé precisa crescer, assim como um grão de mostarda, que pode ser pequeno, mas quando ele cresce, ele se torna até abrigo para os pássaros. Então nós precisamos crescer, estimular a nossa fé, crescer, aumentar a nossa fé, porque fé aumentada é uma confiança inabalável. Fé, quanto mais fé, mais confiança nós teremos em Deus. Nós, então, ousaremos acreditar que, independente das circunstâncias, Deus é Deus. Independente do que está acontecendo ou o que vai acontecer, Deus é Deus. Então nós precisamos pedir ao Senhor que a nossa fé cresça, que nós não fiquemos como um grãozinho de mostarda para sempre. Sim, que nós possamos crescer, que a nossa árvore possa dar ramos, possa dar galhos, e assim nós podemos compartilhar com o próximo a fé, a nossa fé em Deus, em Jesus, que pode todas as coisas. O Senhor nos convida a desenvolvermos a nossa fé. E aí, será que a sua fé é capaz de alcançar os outros? Será que nós estamos alcançando as pessoas com a nossa fé, com a nossa confiança inabalável em um Deus que pode todas as coisas? Ou será que nós não estamos tendo fé nem suficiente para nós mesmos? Nós precisamos então desenvolver a nossa fé, acreditar em Deus. Fé desenvolvida é confiança inabalável. Que todos os dias você possa desenvolver a sua fé através da palavra de Deus, conhecendo aquilo que o Senhor disse que fará, porque se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série e que você siga por aí fazendo escolhas inteligentes para tornar a sua vida cada vez melhor. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por ter ficado aqui, por ter compartilhado os vídeos, por ter curtido, comentado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima!